Olá, gente, muito bem-vindos a mais um painel aqui do Fórum Cidade e Mobilidade. Meu nome é Lilian Lima, eu sou líder do Comitê de Mobilidade Urbana e também faço parte do time de Relações Governamentais da 99, que é uma das associadas da BOTO. Hoje eu tenho a honra aqui de receber quatro especialistas em mobilidade urbana, estou bastante feliz de que vai ter muita coisa legal para a gente aprender aqui com cada um dos representantes que estão conosco. Então, já para a gente começar, eu queria dar aqui um start para cada um fazer um pitch breve, seu nome, aonde atua e também como se relaciona já de cara, né, com o tema de inovação e mobilidade. Eu vou sugerir aqui uma ordem, vamos começar com Policy, depois a gente segue para o Rodrigo, depois Luiz e depois Antônio, pode ser? Aquele pitch para todo mundo conhecer vocês, gente. Não, Lilian, deixa eu cumprimentar você e, cumprimentando você, cumprimentar todos aqueles que estão participando do nosso fórum, cumprimentar meus colegas que dividem aqui a mesa. Você deixa ele mais bonito. Aqui só tem homem no transporte, imagina, assim, na mobilidade. Imagina que só são homens que pensam isso, mas quando as mulheres estão dentro, que a gente tem uma visão muito mais holística do que é circular em cidade, circular bem em cidade. Eu fui vereador durante 16 anos em São Paulo, também 10 anos antes disso na Assembleia Legislativa, e minha vida foi voltada para os ambientes de regulação pública, de como a gente pode aproveitar o que a sociedade produz de inteligência aplicada à cidade, né? E tecnologia é um pouco dessa questão de redundância, né? É inteligência aplicada diversas vezes que pode gerar uma cidade muito melhor, então estou à disposição de vocês. Olá, Lilian, muito obrigado aí pelo convite, agradeço à BOTO pelo convite, pela oportunidade de a gente estar discutindo e debatendo essa questão da inovação em mobilidade urbana. Deixo aqui também, em seu nome, o cumprimento a todos que estão nos acompanhando e também aos meus colegas aqui desse painel virtual. A gente fala mesa, né, mas na verdade a gente não tem uma mesa aqui, né? Então, mas esse nosso painel virtual que tem sido bastante útil nesse período de pandemia para que a gente possa manter as operações, manter os contatos e continuar fazendo o que a gente gosta mais, que é trabalhar com mobilidade. Eu sou Rodrigo Tortorello, atualmente estou aqui na RT2 Consultoria, que é a minha empresa de consultoria. Já trabalhei antes, durante 8 anos no setor público, fui secretário de Transporte e Trânsito de Juiz de Fora por 6 anos, e mais recentemente em Porto Alegre por 2 anos como secretário extraordinário de Mobilidade Urbana. Antes disso também trabalhei na iniciativa privada com consultoria, já tive essa experiência antes, e agora a gente está aqui à disposição, vocês podem me achar no LinkedIn, Rodrigo Tortoriello está lá, a gente está à disposição para interagir com o público também pós o nosso evento aqui. Prazer, pessoal. Boa tarde a todos. Agradecer o convite, participar desse painel. Estou bastante entusiasmado aí de dividir a mesa com todos vocês. Meu nome é Luiz Renato, eu sou um dos cofundadores da Onboard. Trabalho no setor de mobilidade urbana há pouco mais de 5 anos. Nossa atuação vai no foco da transformação digital do transporte público e na interface que o transporte público tem com os outros provedores de mobilidade urbana. E nossa atuação se concentra nisso, desde sistemas de pagamento até a parte de monitoramento e relacionamento com o usuário. É nisso que a gente tem focado, concentrado esforços. Conheço aí bastante o trabalho do Tortoriello, do Policy em São Paulo também, a gente acabou bebendo bastante da fonte aí das ações deles, e acho que vai ser muito produtivo aí esse painel. Boa tarde, pessoal. Faço minhas as palavras dos meus colegas. Queria agradecer por essa oportunidade de estar junto com vocês. Agradecer, Lilian, pelo espaço, né, que vocês estão dando para a mobilidade. Meu nome é Antônio Carlos, sou CEO e cofundador do Fretadão, uma plataforma de mobilidade corporativa voltado para o transporte privado de passageiros, no qual a gente movimenta hoje aproximadamente 18 mil pessoas diariamente. E atuamos em todo o Brasil, né? Estamos intimamente ligados à mobilidade para transformar a experiência da pessoa que está dentro dos nossos veículos e também das empresas que acabam nos contratando, buscando reduções de custo e melhoria nos serviços de transporte fretado da companhia. Então, isso é um pouco do Fretadão.
Legal, obrigada, gente, pelas rápidas apresentações. Já deu para ver que a gente tem aqui gente de peso mesmo, então estou super empolgada. Queria começar aqui primeiro na sequência das apresentações também, Policy. É importantíssimo aproveitar toda a sua experiência, eu acho que essa visão holística que você tem da cidade e da mobilidade. Então, queria muito entender contigo, assim, eu acho que um grande desafio quando a gente pensa em mobilidade é como as cidades também se estruturaram, né? Como a gente teve uma alta concentração de oportunidades, né, e de geração de renda em alguns grandes centros e o deslocamento, né, constante que se faz entre centro e periferia, que eu acho que até aqui com um dado, né, da cidade de São Paulo é que mais cerca de 2 horas, né, é o tempo que as pessoas levam nesse deslocamento constantemente, né, diariamente na cidade. Então, queria ouvir um pouquinho de você, como é que você visualiza isso e quais caminhos que a gente tem para mudar um pouco essa questão. Eu acho que antes de pensar também a mobilidade pura e simplesmente no transporte, eu acho que tem essa questão também de como a cidade se desenha, né? E se algumas soluções passam por aí. Então, queria te ouvir se você, né, diante de toda a sua experiência, né, o que você já viveu, tanto no legislativo quanto no executivo, pensando as cidades, o que você tem aí para contar para a gente, né, sobre essa dificuldade, né, maior do que simplesmente pensar em transporte? Lilian, você acaba tocando num dos temas centrais, que é desenvolver uma lógica de cidade. E a cidade pensada no passado, ela tinha muito essa questão da setorização. Então, um espaço da cidade ficam só as moradias, no outro espaço só a geração de emprego, imaginando que morar e trabalhar eram coisas incompatíveis, né? Então, quando não são às vezes que você está numa rodovia e tem uma sinalização da cidade para um lado e para o polo industrial do outro, né? Você fala assim, mas como uma cidade que é a indústria pode colocar a indústria para um lado e a cidade para o outro, né? Aí toma você chamar a gente para resolver o problema do circular coisas, circular inteligência, circular as coisas para as coisas de fato acontecerem. Então, a primeira questão é que a gente superou uma questão do passado, que era a cidade que não era múltipla, né? Hoje a gente tem cidades de uso misto, né? A cidade, ela acontece tudo dentro daquele ambiente, quanto mais concentrado for, menos desafiador é o meio ambiente, né? Porque a gente sempre tem que pensar na cidade interagindo com todo o resto. Então, se a gente vai ocupar um espaço grande para o viver das pessoas, e viver é aprender, é estudar, é trabalhar, é interagir, a gente tem que fazer isso de maneira concentrada, e essa maneira concentrada gera muito atrito. Esse atrito não pode fazer mal às pessoas, né? Então, você tem que buscar um equilíbrio no modelo de adensamento. Isso são as regras mais modernas que vêm do nosso último encontro que a ONU realizou, do Habitat 3, em Quito, no Equador, em 2016. A partir dali, a quantidade de pessoas que vivem na cidade já era maior do que aquelas que vivem no campo. No Brasil, a gente tem mais de 83% das pessoas que vivem em cidades, então a gente tem que fazer com que este processo de concentração, que gera natural atrito, gere um atrito positivo, né? E onde a mobilidade entra nisso? Quando a gente tem cidades muito dispersas, o tempo e o custo do deslocamento dessas pessoas, por conta dessa lógica anterior, que emprego fica num canto e moradia fica no outro, né? Como que a gente faz? Nem econômico, nem socioambientalmente isso destrua a cidade, né? Então, uma cidade que tira 1/3 da vida útil do cidadão está destruindo a vida desse cidadão. Então, não adianta falar que a gente tem uma cidade boa, né? Então não adianta dizer, não, a cidade de São Paulo é uma cidade ótima. Não, é uma cidade que eu sou apaixonado por ela, mas ela maltrata o cidadão. Se eu obrigar a parte da cidade a se deslocar 3 horas e meia, 4 horas entre ir e voltar, e tirar dele 1/3 da vida útil dele, como que eu posso dizer que ele nasce e eu já falo o seguinte, você vai morar em São Paulo? Vou. Então eu já estou tirando 1/3 da sua vida útil, não faz nenhum sentido, né? Então, fora o custo que é isso. Porque se você tira tempo de vida, você tira tempo de produção, né? De qualidade de produção. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem 2 caminhos obrigatórios. O primeiro é que a gente não vai oferecer transporte para todo mundo, porque não faz nenhum sentido a gente transportar um Paraguai inteiro da Zona Norte para a região central, uma Campinas inteira da Zona Leste para a região central. Então, tem movimentos pendulares que a cidade de São Paulo desloca um Uruguai inteiro. Você pega um país inteiro, desloca ele 15, 16 quilômetros, no final do dia você devolve. Então, a força econômica para você fazer isso é um atentado, né? Então, não é nem inteligente, é deseconomia, não é economia.
Mas a cidade já está assim, então não é desistir hoje, para tudo amanhã. Não para. Né? Então você tem que, paralelamente, ir criando as formas de redução de ociosidade do que você já tem oferecido, e aí são 2 modelos de ociosidade. O primeiro é de solo urbano dotado de infraestrutura. Então, quando a gente olha hoje aquela Rebouças e surgindo um monte de prédio, e o pessoal fala, nossa, a cidade está se verticalizando, vai ser destruída. Eu preciso dizer o contrário, do ponto de vista econômico, a gente está salvando a cidade. A questão é que recheio que a gente vai colocar ali. A gente vai colocar a população que, de fato, estava se deslocando da periferia para oferecer mão de obra ali. Se está fazendo isso, está acertando. A gente está trazendo as pessoas para se concentrarem onde o emprego já está gerado. Se a gente está conseguindo fazer esse ajuste, a cidade está acertando. A gente está conseguindo levar polos de desenvolvimento econômicos para a periferia, então a gente está conseguindo levar o emprego para a periferia para arrastar menos as pessoas. Aí tem 2 elementos fundamentais. O uso de tecnologia, com home office, home base. Então, a gente passar a ter deslocamento, reduzir o volume de deslocamento, porque o emprego foi para mais próximo das pessoas, como no caso desses eixos de transporte mais intenso da região mais central, como eu acabei citando para vocês aqui na Rebouças, mas isso vai acontecer na Avenida Ibirapuera, na Avenida Santo Amaro, são diversas avenidas, na avenida, parte da Avenida Sapopemba, parte da Avenida São Miguel. Então, quando você pega as grandes avenidas, parte da MBOE, então, quando você pega todas essas avenidas que estão mais próximas da região central, que já receberam investimentos infraestruturais, elas tendem a receber mais pessoas a morar e ficar mais próximo dos ambientes de negócio. Então, aqui é para passar um overview muito rápido. Né? Você fala assim, então, a solução de mobilidade é circular menos? A redução de mobilidade é deixar a infraestrutura à disposição daquele que mais precisa e não botar todo mundo para circular sabendo que pode ser feito um trabalho no ambiente que a gente está aqui. Então, se a pessoa não precisa circular e ela consegue oferecer o resultado do trabalho dela à distância, qual o motivo de eu fazê-la circular? E aí a tecnologia faz com que todas as vezes que alguém embarque em um transporte, você não tenha 1 centímetro que não está bem ocupado. Isso vai fazer com que a gente desadense o transporte, então a gente não precisa colocar 270 pessoas num ônibus que cabe 30, mas também a gente não precisa pegar um ônibus de 270 e colocar 20 pessoas. Então, o fato de você usar tecnologia para embarcar todo mundo bem, você vai gerar previsibilidade, você vai gerar qualidade na forma que se transporta, você vai gerar atratividade, porque na relação concorrencial melhora a atratividade do preço, então você pode oferecer preços mais competitivos. Então, usar tecnologia para o deslocar das pessoas a partir de dados e informação vai falar o seguinte, na hora que eu colocar alguma infraestrutura mais pesada para rodar na cidade, eu tenho certeza que ela roda com a sua capacidade, com a capacidade de transporte que ela tem, não roda nem com mais, nem com menos. Aí a gente vai começando a ter uma cidade eficiente. Então, tentei dar um overview e estou à disposição de vocês para o bom e fértil debate. E sempre lembrando, a regulação ela vai depender muito da atuação competente do setor privado, mas ela vai depender de algo que é fundamental, que o setor público ainda não foi muito competente de colocar a sua marca, que é a legislação tem que gerar disputa entre os atores. Historicamente, a gente não faz com que a legislação, a regulação, gere disputa entre eles. A gente sempre faz o seguinte, eu preciso contratar alguém para fazer isso, ele vai fazer isso durante 20, 30, 40, 100 anos. Então, eu tenho certeza que se fizer tudo igual daqui 10 anos a gente acertou. A única certeza que eu tenho para falar para vocês, se a gente continuar fazendo daqui 10 anos as mesmas coisas que a gente está fazendo hoje, a gente já errou por presunção. Né? Pretensiosamente imaginar que o meu saber hoje é melhor do que o meu daqui 10 anos, eu já errei em tudo. Então, o que a gente precisa é oferecer regras para o setor tecnológico para ele sempre inovar. Sempre inovar. E a gente está sempre sendo responsável por uma proteção de segurança do sistema, e aí essa segurança são as diversas facetas dela. Segurança econômica e financeira, segurança de quem transporta e de quem é transportado. Então, a gente sempre tem que lembrar que a regulação tem que prever esta segurança. O resto é disputa daqueles que pretendem apresentar solução para a cidade. Gosto muito desse último ponto, inclusive, que você traz, Policy, justamente da gente não, que a regulação, acho que ela tem essa missão de não barrar a inovação, mas sim fazer com que as regras sejam estabelecidas e até indo nessa linha da concorrência também, que você comentou, que eu acho que é um ponto bem fundamental. Vou puxar aqui já para o Rodrigo Tortoriello, né? A gente falou dos desafios da cidade, eu acho que um imenso desafio que a gente viveu agora em função, inclusive, da pandemia, Rodrigo, foi a crise aí do transporte público, né, coletivo. Acho que tem um histórico enorme, né, de como isso foi sendo complexo no Brasil, acho que pela forma, né,
do subsídio, de caminhar muito na linha tarifária, e com certeza você consegue aqui explicar muito para a gente sobre isso, mas eu queria muito entender como que você está vendo isso, né? Essa crise que a gente acabou tendo um agravante maior durante a pandemia, já que as pessoas começaram a ter um certo receio, né, de estar dentro do transporte público e talvez estar exposto aí à aglomeração ou ao vírus, enfim, da Covid-19, e um pouco das saídas que você tem conseguido visualizar para isso, né? Para o que você tem aí de experiência e de informações para a gente pensar como é a saída para o transporte público coletivo no Brasil nesse momento? Bom, Lília, a única coisa que eu modificaria no seu comentário são as aspas que você colocou no início, falando da crise do transporte, que ela não tem aspa nenhuma. Ela é uma crise bastante intensa, e talvez a crise mais grave que o setor esteja passando. E por que a gente chegou nessa crise? O primeiro passo é o seguinte: nós nunca tratamos o transporte coletivo no Brasil como um serviço público. Então, ele é tratado, de uma maneira geral, como uma coisa de empresário. Os empresários de ônibus, e a gente não trata nunca de forma... A sociedade como um todo, quando eu falo a gente aqui, a sociedade como um todo e o cidadão médio ali, né? Nós não entendemos isso como sendo uma atividade de responsabilidade do poder público. Porque a gente não divide ali entre os atores, poder público e a iniciativa privada que opera o transporte, a responsabilidade entre planejamento não é com a operadora, planejamento é com o poder público. Definir tabela, fiscalizar, desenhar a cidade, como vai ser a circulação dos veículos, é função do poder público. Operar dentro do que foi determinado pelo poder público é função dos operadores. Dar a informação precisa, gerar todo o arcabouço de informações para que o planejamento seja melhor a cada dia, porque, como muito bem falou o Policy, né, se a gente fizer daqui a 10 anos a mesma rede que a gente está fazendo hoje, tem alguma coisa está errada, porque a cidade é um organismo vivo. A cidade muda completamente, né? Os restaurantes, os bares, os escritórios que tinham há 10, 15 anos em determinada região de São Paulo, aqui para ficar no ambiente de vocês, talvez não sejam mais os mesmos de hoje. Então, nós temos que tentar nos adaptar para ver aonde o movimento ele vai andando na cidade, e, para isso, a informação ela é fundamental, porque eu tinha um chefe que falava o seguinte: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E quando a gente estuda um item sem informação, a gente vai usar qualquer caminho, porque a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, como é que eu vou planejar uma linha nova para um determinado bairro se eu não tenho informação de que os jovens passaram a frequentar aquela área como uma área de atividade noturna, de bares, restaurantes? Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho essa informação? Então, essa velocidade da informação, e a tecnologia está aí para nos ajudar com muitas, inúmeras possibilidades, isso vai ajudar com que a gente possa ter uma qualidade de informação para a tomada de decisão. Um outro passo, que é um problema que está acontecendo, é que, por ser tratado como um negócio privado, exclusivamente privado, nós nunca demos atenção ao financiamento do transporte público. E sempre utilizou-se a regra, tirando São Paulo, que tem 30% de dinheiro do governo, agora até mais um pouco, mas 30% de dinheiro do governo para ajudar a custear o transporte. Então, você tem ali custo total dividido por passageiro pagante. Quando eu crio uma gratuidade, eu crio um beneficiário, eu pego alguém e falo assim: você é agora detentor de um benefício de andar de graça. Poxa, aquela comunidade, aquela categoria, e aqui a gente usa muito tal benefício por categoria, a categoria fica muito bem assistida, muito bem atendida, né? Fica todo mundo feliz e tal. Porém, os outros todos que continuaram pagando vão ter que pagar mais, porque alguém vai ter que pagar a conta desse cidadão que está andando de graça. Então, quando a gente cria gratuidade de bombeiro, polícia, carteiro, idoso, e qualquer gratuidade, não estou dizendo que eles não tenham o direito, ou poderiam ter sido beneficiados com essa gratuidade.
O que tem que se discutir é de onde vai tirar o dinheiro para que o cidadão que anda de ônibus não seja o único responsável por arcar com essa diferença. E aí, quando vai ficando caro, quem que sai do sistema? Sai o trabalhador informal, sai o trabalhador que não tem o vale-transporte, porque ele vai ter que tirar. Quantas histórias a gente ouve no dia a dia do ambulante que sai de casa com o dinheiro de ida e o material para vender? Se ele não vender nada na rua, ele não tem como voltar. Então o cara sai com os pacotes de bala, de chocolate, o que for, vai vender no sinal e depois ele tem que voltar para casa. Só que ele sai sem o dinheiro da volta. Quantas diaristas a gente vê que saem de casa com o dinheiro da ida, esperando receber na casa onde vão prestar o seu serviço para poder ter o recurso para voltar para casa. Então, essas pessoas que vão ficando alijadas do sistema de transporte. Quanto mais caro, aí a gente entra ainda num outro problema, que é você vai alijando também. Eu quero ir visitar minha tia do outro lado da cidade. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou ver meu familiar. Eu quero ir no parque, eu não vou fazer. E aí você tira mais passageiro pagante do sistema. E esse ciclo perverso é que vai diminuindo a competitividade do transporte. Então, essa crise de aumento de custo, redução de passageiros e falta de financiamento de infraestrutura, inclusive, por parte dos governos, por parte do governo central, governo federal, vamos chamar assim, reduziu drasticamente e já vinha trazendo uma queda de demanda e uma crise para o sistema. Aí vem a pandemia. Quando entra a pandemia, ela só expõe essa ferida e mostra o quão grave era o nosso modelo, quão ruim era o nosso modelo de financiamento de transporte baseado só na tarifa. Então, isso aí foi fazendo uma amarração da crise nesse momento. E aí, tentando também já colocar alguns elementos com relação à competitividade e aos novos entrantes, os novos sistemas. Quando a gente trata iguais de maneira diferente, a gente gera ainda mais externalidade para o setor. Então, quando a gente tem o transporte público, que não tem recurso, ele é obrigado a disputar a disputa do passageiro no mercado, o que já está errado. E ele tem que competir com outras empresas, outros serviços, que não têm as mesmas exigências, e aí a gente pode aqui diversificar de várias maneiras, a gente começa a ter um desequilíbrio desse modelo que já não era equilibrado. Então, qualquer sopro, não precisa nem de uma tempestade, qualquer sopro mais forte derruba essa estrutura que estava sobre uma base muito pouco sólida. Então, acho que a crise que a gente vive hoje, sem as aspas, a crise grande com letras maiúsculas, ela tem um risco gravíssimo para o futuro próximo, que é a gente trocar um sistema totalmente estruturado, com todos os seus problemas que precisam ser consertados, por um por um serviço totalmente desregulamentado e desestruturado. Aí a gente está caminhando para um processo quase irreversível de melhoria e desenho do transporte público. Vou encerrar aqui, porque eu falo demais e não vou deixar meus colegas aqui, tem o Antônio e o Luiz aqui ansiosos para poder falar também. Obrigado pelo espaço e a gente volta para o debate. Imagina, excelente já seus pontos. Vou incluir aqui agora, né, o Luiz também aqui na conversa, porque tanto o Policy quanto o Rodrigo Tortoriello trouxeram muito a questão da integração, né? Foi aparecendo na fala aqui, né, dos dois participantes, e aí já queria jogar para o Luiz, que quando a gente fala, né, de futuro da mobilidade, hoje em dia está muito, a gente tem caminhado muito para o conceito, né, de Mobility as a Service, e como que a gente consegue integrar, né, fisicamente, dados e meios de pagamento para que as pessoas possam se deslocar aí de um trajeto, um ponto A ao B, enfim. E aí queria já saber, então, Luiz, eu acho que talvez nem todos, né, conheçam esse conceito, né, de Mobility as a Service, você pode contar um pouquinho dele para a gente, e também um pouco já do trabalho da Onboard nesse sentido, e o que vocês já têm visto aí de resultados nesse sentido, né, no trabalho que vocês têm feito, e de caminhar um pouco nesse sentido para que a gente tenha a melhoria da mobilidade no todo. Legal. Eu acredito que a gente esteja caminhando para algo nesse sentido, de ter um sistema,
com cidades mais integradas, com mobilidade mais integrada, desde o ponto de vista estrutural, até mesmo de pagamentos e da experiência de algo mais uniforme. Só que a gente tem desafios enormes ainda para a gente conseguir chegar nisso. A gente vê algumas iniciativas internacionais nesse sentido, mas que ainda são bem incipientes. No Brasil, a gente tem desafios que são regulatórios, são tecnológicos, são de convênios que precisam ser vencidos. Acho que assim, o ponto de partida para a gente ter uma mobilidade como serviço, de um transporte público integrado, um sistema de bicicleta, transporte por aplicativo, outros provedores de mobilidade, é colocar o transporte público em pé de igualdade com esses outros provedores. A gente vê um sistema muito defasado, seja ele do ponto de vista de dados, de geração de dados, geração de informações, até a parte de experiência do usuário, que precisa estar mais compatível com o que a gente tem hoje de sociedade. Se a gente olhar a forma como a gente se relaciona com o transporte público, ela é a mesma há quase 20 anos. E há 20 anos atrás a gente não tinha internet móvel, a gente não tinha celular, a gente não tinha os provedores de mobilidade que a gente tinha hoje. O uso da cidade, né, os deslocamentos, eles tendiam a ser muito mais uniformes por mais tempo. Hoje a dinâmica mudou muito. Então a gente tinha um planejamento de transporte público de demanda de segunda a sexta-feira, um de sábado, um de domingo e feriado. Hoje com o regime de home office, né, o modelo híbrido, isso mudou. Não quer dizer que a demanda de segunda-feira é a mesma de terça, que não é igual a de quarta. E hoje a gente tem informação, a gente tem condição de gerar esses dados e poder analisar isso de uma forma muito mais madura, para a gente conseguir orquestrar todas essas integrações tão necessárias que a gente vê com a cidade. Não tem um modo de transporte que é a bala de prata, que é a solução de todo o desafio da mobilidade. Passa por uma conversa, uma integração entre eles, né? Então a gente precisa de que forma que isso se conversa. E no meu entendimento, tudo isso passa pelo transporte público, que acho que é o ponto de partida. Ele deve ser a espinha dorsal de toda essa questão da mobilidade, e de fato orquestrando esses diferentes agentes. Uma grande preocupação que eu tenho em relação à mobilidade como serviço é que o modelo ele pode passar a ser unicamente transacional, né? Onde em vez de eu querer trabalhar para otimizar os deslocamentos, diminuir deslocamento, eu posso estar trabalhando numa ótica transacional de que a maximização desses deslocamentos trazem mais retorno, e isso passa a ser mais interessante para quem está administrando, para quem está operando tudo isso. Então, são desafios que a gente precisa olhar com atenção, trabalhar eu acho que, assim, no fundo, o que a gente tem hoje é falta de regulação, não é regulação em excesso. Acho que a gente falta de boas regulações que, de fato, tragam previsibilidade para tudo isso, tragam um ambiente experimental para que a gente teste e valide soluções. Como já bem trouxeram, a gente não gerencia o que a gente não mede. Então, a gente precisa, de fato, ter esse ambiente que a gente possa testar soluções, integrar, gerar boas políticas públicas para, de fato, a gente melhorar a mobilidade como um todo numa visão muito mais madura e baseado em evidências do que o que a gente faz hoje, né? Tentar... a gente deixa a coisa acontecer e depois tenta atuar para correr atrás e apagar os incêndios que tudo foi criado. Então, acho que a gente tem condições de melhorar tudo isso, olhando para as experiências que provedores de mobilidade têm. A gente tem aí as bicicletas, tem o transporte por aplicativo, que tem uma base de dados gigantesca, que o transporte público também poderia se beber dessa fonte, enfim, se acompanhar toda essa transformação, para, de fato, a gente ter uma cidade gerida por evidências e não mais da forma como a gente faz hoje. Bom, Luiz, super pontos importantes. Acho que já também aqui para trazer Antônio, eu acho que o Luiz também trouxe muito essa questão da integração multimodal, né, de como a gente fazer a mobilidade, né, do futuro. Eu acho que é incluir, pensar todas as possibilidades que as pessoas têm de deslocamento. E aí eu achei um dado super interessante, olhando o site de vocês, né, fiquei curiosa até de que a cada ônibus fretado,
a gente retira em média 30 veículos, né, do trânsito, assim, eu achei esse dado super relevante, acho que esse tema de mobilidade corporativa vem, né, se consolidando, enfim, queria muito ouvir isso de você, como é que o Fretadão tem, né, atuado e aonde que vocês acham que tem feito total diferença, né, conseguir inserir mais essa forma também de deslocamento que, no limite, se a gente consegue reduzir um carro na rua e ainda a emissão, né, de gás carbônico, inclusive, também, acho que já tem resultados importantíssimos daí do trabalho de vocês, né? Queria ouvir um pouco melhor como que vocês têm trabalhado e o impacto que vocês têm conseguido gerar. Claro, é muito interessante ouvir os meus colegas que têm todo um viés do lado da questão da mobilidade pública, né? Que eu acho que tem total sinergia com a mobilidade privada e corporativa e como os nossos caminhos se encontram, né? No nosso caso, o nosso transporte é 100% privado, mas nós acabamos atuando em algumas deficiências do modelo público mesmo, né? Então, como o Policy citou, hoje o país tem cidades que é dividido, o polo está indicado para um lado e a cidade está indicada para o outro, né? E o poder público ele não consegue alcançar esse tipo de dificuldade do ponto de vista de mobilidade. Você prover a mobilidade exclusivamente para as empresas, exclusivamente para o serviço, para o trabalho, para a geração de renda, ele não é tão simples assim. Você tem os horários de pico, todas as linhas, imagina que todas as empresas funcionam no mesmo horário, todas as linhas, todos os veículos estão indo para aquele mesmo polo no mesmo horário, então isso gera uma série de ineficiências, enfim. E aí a mobilidade privada acaba vindo para tentar sanar um pouco dessas deficiências. Então, hoje a gente atua principalmente nos polos industriais e logísticos do país, alguns comerciais, fazendo o transporte das pessoas casa para o trabalho para casa. E um dado muito interessante é que nos veículos particulares, nós observamos no Brasil uma média de uma pessoa e meia dentro de cada um dos veículos, né? Então, a maior parte dos veículos, eles andam vazios, né? E o que o ônibus ele consegue fazer, o que, na verdade, a mobilidade coletiva consegue fazer, é reduzir o impacto ambiental, o impacto em trânsito, o desperdício que a gente tem hoje, que é na casa dos bilhões em trânsito, a gente consegue reduzir colocando as pessoas dentro de um mesmo transporte, levando elas para o mesmo destino. Então, hoje, a nossa média é realmente desocupar cada ônibus que é ocupado nosso, é desocupar estacionamento e vias de 30 veículos que poderiam estar ocupando aquele mesmo espaço, né? E uma relevância muito importante para o meio ambiente, as empresas falam de ESG, é um novo assunto do momento, né? Que você olha para ESG. Num cenário pandêmico como está hoje, a gente acabou de fazer uma pesquisa de mobilidade a nível Brasil, com uma consultoria, buscando dados de mercado, e a gente vê que todas as empresas elas tendem a falar de melhoria na experiência do colaborador, employer branding, marca empregadora, e também de ESG. Mas o movimento que aconteceu por conta da pandemia é justamente o contrário. As pessoas estão buscando utilizar mais o carro, utilizar mais o deslocamento de veículos por aplicativo, e você acaba tornando o problema ambiental maior do que, de fato, ele seria com o home office, né? Então, nós temos visto justamente um caminhar para o lado oposto. Então, hoje, em nossas métricas, um ônibus ele acaba emitindo 6 quilos de CO2, dióxido de carbono, e fazendo uma relação com a quantidade de carros que nós tiramos da rua, em média por mês, hoje nós estamos economizando 3 toneladas de CO2 que está sendo emitido pelos nossos ônibus no dia a dia. Mas não é só isso, né? O transporte público também tem um poder ainda maior de conseguir alcançar esse impacto no meio ambiente, mas a gente está caminhando para o lado oposto devido a todo o movimento da pandemia, as preocupações com a saúde, as preocupações sobre aglomeração. Então, nós estamos ali no meio do caminho, né? Tentando trazer uma mobilidade que
seja sustentável e que seja um pouco mais segura do ponto de vista das pessoas e do controle das pessoas que estão dentro daquele mesmo ambiente. Legal, Antônio, super obrigada. Acho que tem dados super legais que vocês trouxeram, né, do trabalho do Fretadão, achei super interessante. Queria fazer uma rodada aqui agora de uma pergunta um pouco comum, assim, até a gente tem um tempinho ainda, mas dá para a gente fazer, cada um pontuar um pouco sobre esse desafio. Eu queria ouvir, assim, acho que eu até coloco o Policy e o Rodrigo Tortoriello um pouco no mesmo campo, assim, né, por estarem na gestão pública. Acho que tudo que a gente conversou aqui, ficou claro que a gente tem alguns desafios, né, eu acho que principalmente para a gente caminhar para essa integração e para essa multimodalidade, né, ser uma realidade no Brasil. Então, eu queria ouvir, assim, um pouco mais do lado do Policy e do Rodrigo Tortoriello, como eles identificaram a partir das suas experiências, esse desafio ainda do lado da gestão pública. E aí, por sua vez, o Luiz e o Antônio, na sequência, queria ouvir mais de quem entrega essas soluções para o governo, né, muitas vezes, e também para a iniciativa privada, mas como que vocês têm observado os desafios, porque eu acho que tem desafios, né, que são muito mais vindo aqui da gestão pública, assim como também tem o olhar, né, de quem está na onboarding ou no Fretadão oferecendo soluções também. Então, acho que eu ouvi rapidamente, assim, primeiro aqui, Policy, Rodrigo, quais desafios ainda vocês identificam, né, para que inovação, multimodalidade, integração seja uma realidade no Brasil, e não só o que a gente ouve, né, boas práticas de Helsinki, na Finlândia, né, e tantos outros lugares no mundo, serem sempre uma referência e a gente não conseguir, né, ter claros e palpáveis aqui avanços nossos também. Eu vejo de duas formas muito objetivas. A primeira é no período pós-escolha do gestor. A gente não vai superar essa marca se a gente não escolher gestores públicos para os municípios que estejam absolutamente antenados com esse desafio. Essa é a primeira questão. Então, não dá mais para a gente imaginar eleger prefeita de cidades, vereadores que não conseguem entender a dinâmica da cidade, porque aí eles pouco vão contribuir com a mudança que é necessária. Então, tem um aprendizado longo, mas a gente não pode ficar esperando que ele aconteça. A segunda é que a gente tem que começar a enxergar que o setor público, quando ele produz a sua regulação, ele tem que prestigiar aquele que consegue oferecer soluções para a cidade que reduzam custos socioambientais, econômicos e financeiros. Essa é a questão. Então, se o Fretadão, se o onboard, se qualquer outro apresenta à cidade, sem destruir sistemicamente o processo, soluções que reduzam o custo, ampliem qualidade, eu não tenho razão enquanto gestor público, de impedir isso. E eu estou falando isso baseado naquilo que o Luiz Matos falou, que é fundamental, evidências. Então, se eu sei que transportar mais pessoas num veículo maior, sabendo e reconhecendo, seja com um sistema muito inteligente, de transporte por demanda no coletivo, tal, eu não posso retardar este processo, porque o meu tataravô escolheu lá atrás que o modelo seriam contratar os portugueses que naquela época tinham dinheiro advindo das caravelas para estabelecer o transporte público coletivo da minha capital. Não posso. Aí eu preciso romper com esses pseudodogmas e que eles têm que superar o modelo. Não, mas o edital trouxe isso. Então, a gente tem que fazer após pandemia, e aí para a gente é mas super importante isso, porque o Rodrigo trouxe algo que é super importante, que é ter uma leitura que não existe bala de prata. Não tem uma solução única de um... Então, a gente vai precisar usar todos os atores, aqueles que historicamente já vêm se oferecendo e que têm uma importância gigantesca, os grandes operadores, nos seus grandes conglomerados, mas a gente vai depender de soluções domésticas, que solucionam um problema de uma vila, um problema de um bairro. Essa é a questão fundamental. Então, o setor público tem que ser o grande articulador de todas essas soluções. Então, a porta não pode estar fechada. E eu falo isso porque em alguns momentos eu passei assim, quase conflito existencial. Quando eu vi, num certo momento, a Prefeitura de São Paulo pegando o patinete, jogando em cima de um caminhão, interpretando uma lei da prefeita Marta Suplicy, que o que ficava num canteiro central ou era lixo, ou você tinha que multar o proprietário, e no caso
aquele equipamento não tinha um proprietário identificado nele, eu jogava como se fosse lixo, eu perguntei naquele mesmo dia, tanto para o secretário municipal de transporte, a época era transporte, ainda não era mobilidade, e também perguntei para o secretário de subprefeitura. A gente não consegue recolher o sofá que fica parado nas esquinas, os televisores que vão parar nos córregos. A bicicleta e o patinete que estão servindo para alguma coisa, a gente vai jogar em cima de um caminhão. Então, é pouco razoável. Então, a gente precisa ter essa capacidade razoável de interpretar que cada um que vem se oferecer para uma solução como essa pode ter o seu espaço. Sem dúvida nenhuma, tem que ter a responsabilidade de ir encaixando. Isso daqui também não é uma torre de Babel que cabe todo mundo e todo mundo pode, porque não pode também, senão você não gera segurança para o sistema, né? O sistema tem que amanhecer todo dia e terminar todo dia transportando as pessoas, oferecendo segurança e assim por diante. Mas abdicar da possibilidade de receber da sociedade a inteligência que ela produz e dizer o seguinte, não quero, o que já está no meu edital lá de 1900 vovô no colo, o que vai continuar, talvez seja o grande erro. Então, a gente tem que estar aberto, o setor público tem que estar muito aberto às transformações. E aí, você tem diversas fórmulas para isso, os diálogos competitivos hoje da nova lei de licitação vai permitir. Então, hoje a gente tem uma infinidade de fórmulas para trazer. Mas aí, insisto, do gestor público responsável e bem escolhido pela sociedade. Tem um tempo, que é ver se ele é competente, tem um segundo, ver se ele é eticamente, moralmente bem formado para isso, tem um terceiro, que é escolhê-lo para ele tocar a cidade. E aí, Tortoriello, como complementa esses desafios? O Paulo se tocou bem, assim, e eu estava até pensando aqui em utilizar o exemplo do patinete como uma ilustração para o nosso debate, né? Nós temos que separar também o que é inovação e o que tem perenidade para poder realmente trazer uma melhoria para o serviço de transporte como sendo uma coisa, ou um modismo, que não seja um modismo, enfim. Nós vimos o quanto de tempo a gestão pública no Brasil inteiro investiu na questão do patinete. Vou falar pelo meu caso. 3 audiências públicas na Câmara, audiência pública virtual para poder colher informações, para poder fazer o regulamento do uso do patinete, a discussão se anda na calçada, anda na via, não anda na via, onde estaciona. Ou seja, foi um esforço gigantesco de quase 8 meses de trabalho para quando chega no final a empresa quebra e vai embora. E a gente fica sem patinete, sem regulamentação, ou seja, ficou só com desperdício de tempo para aquilo ali. Então, a função do poder público é achar esse equilíbrio. O que é realmente política pública perene de mobilidade urbana, e aí as bicicletas entram no contraponto desse modelo, que vieram para ficar, estão fazendo um grande trabalho, e aí a questão do lockless e da bicicleta de estação. Parece que a bicicleta de estação teve mais sucesso, teve um modelo de negócio mais estável para que pudesse continuar, pelo menos a nossa percepção, e quando você olha para outros países, isso também tem acontecido, né? Então, o trabalho do poder público realmente é um trabalho de tentar achar o equilíbrio e trazer a sociedade para opinar, né? O que eu vejo no transporte público é uma pequena, quase nula participação do cidadão que anda de ônibus, da comunidade usuária. Quando a gente fala de financiamento de transporte público, de botar recurso subsídio, que é a palavra que mais conhecida, você não vê basicamente ninguém do transporte público que usa, o cidadão que anda no transporte público defendendo o subsídio. Porque talvez ele nem saiba como é que isso funciona. Ele só é lá consultado na hora da eleição, ele vota em alguém que vai buscar alguma alternativa para ele. Então, realmente é difícil, a gente não pode também se deixar levar de que a inovação pela inovação, a tecnologia pela tecnologia, ela tem que ter algum propósito, senão a gente sai botando parafernálias que não têm sentido algum em todo o sistema, que custam caro e que não vão trazer o benefício para a sociedade, né? Então, fazer esse equilíbrio, e aí o poder público precisa um pouquinho de tempo. Poder público, eu já não estou mais no poder público, mas ainda se o cacuete não passa, né, a gente fica ali desses 8 anos com alguma coisa. O poder público não tem agilidade, não é porque ele é lento, porque as pessoas são preguiçosas. O poder público não tem agilidade porque ele tem uma série de regramentos que tem que cumprir.
E uma vez no Tribunal de Contas, com um conselheiro, ele vira para mim e falou assim: secretário, só tem que ser ousado. Estava eu, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Eu falei assim: dessa mesa, o único que vai preso se eu for ousado sou eu, né? Então tem que ser ousado, mas eu tenho que ver o limite que o senhor deixa eu trabalhar, que o senhor deixa eu trabalhar. Então nós temos que aqui obedecer uma série de regras e vocês, órgãos de controle, têm que nos ajudar a conseguir construir essa ponte para a ousadia e para a inovação. Porque senão a gente vai ter um excesso desse clima policialesco, né? É a crise da caneta. Ninguém quer assinar nada, porque senão daqui a 20 anos vão perguntar por que você assinou esse papel aqui quando você era lá do órgão público. Você já não lembra mais do que foi. O contexto já se foi e tudo mais. Então, essa é uma estrutura que a gente tem que conseguir flexibilizar, né? A própria legislação de concessões, você é obrigado a fazer um contrato de acordo com a legislação vigente. Daqui a 3 anos a realidade mudou, o contrato não volta atrás, a não ser que você faça um aditivo. Como é que você compensa o que aconteceu nesse período? Enfim. Então, não é uma solução simples. Se fosse uma solução simples, ela já estaria posta. E essa construção ela passa pela sociedade, com esse debate pela sociedade e a participação da sociedade como um elemento para quem a gente toma a decisão. A gente toma a decisão para agradar o cidadão da nossa cidade, a pessoa que está ali utilizando aquele serviço. Perfeitos os pontos, Rodrigo, obrigada. E aí, Luiz e Antônio, queria ouvir de vocês, então, do lado aí da iniciativa privada, né, onde que esses desafios estão, o que vocês têm identificado que é o caminho? Legal. Eu estou em perfeito alinhamento, acho que com o Policy e com o Rodrigo nessas questões. Primeiro, do ponto de vista das concessões, das licitações, dos editais, o que de praxe acontece é que esses editais eles são orientados a produto e não a princípios. Então, o edital ele acaba sendo especificação, por exemplo, de um equipamento, de uma determinada tecnologia, e não do objetivo, do princípio, que é a resolução daquilo, do problema em questão. E aí o que acontece é que com poucos anos aquilo se torna obsoleto e se criou uma série de amarras que não conseguem acompanhar toda a mudança e evolução tecnológica, porque se tem uma questão contratual estabelecida que tem que funcionar daquela forma, e a gente acaba não conseguindo evoluir os sistemas. Isso gera uma série de outras externalidades negativas que você acaba tendo reservas de mercado que são criadas, os custos, por incrível que pareça, eles aumentam porque você criou essa reserva, você tem que continuar comprando um determinado componente, o mercado já evoluiu, já tem coisas alternativas mais baratas, melhores, e quem atua, né, quem ganhou a concessão, quem ganhou o edital, está preso ainda naquela tecnologia que foi especificada. Então, essa é uma grande problemática, e isso passa também pelo fato de que falta, muitas vezes, uma equipe técnica bem fundamentada, ou bem antenada em todas as transformações e as evoluções tecnológicas que a gente está enfrentando, para justamente construir bons editais, né, que não enfrentem esse tipo de problema, que é o que foi trazido pelos colegas aqui. Então, acho que, assim, trabalhar nesse sentido ajuda empresas como nós, no caso, a gente que fornece direto, por exemplo, para o poder público, ou fornece para quem ganhou uma concessão e vai iniciar uma operação, a gente ter editais melhores contribui para o nosso trabalho para fazer com que, de fato, a inovação chegue até a ponta, né? E não ter isso, muitas vezes, afasta a inovação. A gente aí são uma das poucas empresas em tudo que a gente olha que ainda atua com transporte público, justamente por conta desses desafios. E aí todo o recurso de inovação que poderia estar indo para melhorar o serviço, para tornar ele mais atrativo, acaba indo para outras frentes que às vezes até concorrem com o serviço. Então, acho que a gente precisa, de fato, olhar essa questão do edital, que acho que é o ponto inicial, o ponto de partida antes de tudo, com mais atenção, com mais tecnicidade, para a gente conseguir, de fato, fazer com que a inovação chegue no usuário final, que é quem de fato a gente quer atingir. E um outro ponto que hoje, agora a gente consegue olhar com mais maturidade, é que a gente tem formado empreendedores e gestores com ótica de que a gente deve desenvolver soluções
orientadas ao cliente, né, com ele no centro. E a gente viu que o resultado disso tem gerado também uma série de externalidades negativas, que às vezes ela é bom para o indivíduo, mas ela não é boa para a coletividade. Eu acho que está na hora de agora a gente começar a olhar e construir soluções que são boas para o indivíduo, mas que são boas para a cidade também, são boas para a coletividade. E isso tudo passa para a gente ter uma discussão de não mais essa dualidade de é bom, é ruim, não, de entender de fato tudo que está acontecendo a partir de um ambiente, criar a possibilidade de se testar coisas, de se experimentar, para aí sim construir a regulação e não tentar de cara proibir ou liberar tudo de uma vez e tentar corrigir as coisas com o tempo. Então, essa é a minha visão. Eu acredito que esse é o caminho para a gente, de fato, fazer com que a inovação aconteça no setor público. Eu compartilho, acho que a palavra de todos assim vão na mesma linha. Para nós, o que nos remete muito é a questão de velocidade. A gente acredita que a maior dificuldade hoje é que nós somos lentos no país, né? Nós somos lentos para discutir iniciativa pública, nós somos lentos para mudar leis, nós somos lentos para poder gerar discussões que vão ser progressistas, né, que vão criar espaço para inovação. Acho que o que o Luiz traz de criar um ambiente de teste, um ambiente que permite que várias iniciativas sejam validadas antes de ou proibir tudo ou liberar tudo, é muito importante para que a gente ganhe velocidade. Hoje, do nosso lado, quando a gente olha para as limitações, você sempre vai se esbarrando de o que é permitido, o que não é permitido. Tem muitas brechas, mas também tem muitas coisas que não são muito ditas. E esse ambiente desfavorece a concorrência, desfavorece a inovação, né? E eu acho que essa é a principal dificuldade que nós, como empresas que participam ativamente do setor privado, encontra, né? A dificuldade de tornar as coisas mais rápidas, principalmente em mobilidade, que a gente vê que a tomada de decisão é muito lenta ainda. Perfeito, gente. Obrigada. Eu acho que todos, né, deixaram bastante claro que também que a gente tem bastante a fazer para mudar, né, a mobilidade no Brasil. Tem muitos desafios, mas também temos aqui muita gente boa, engajada. Então, por fim, eu queria deixar aqui, cada um pudesse falar, dar uma palavrinha também, onde as pessoas acham vocês pelas redes, pode manter contato, onde que a gente consegue se encontrar depois para continuar nesse desafio juntos. Lilian, deixa eu aqui agradecer o Antônio, agradecer o Luiz, agradecer o Tortoriello. Tem algumas perguntas que a gente sempre tem que responder, e o Tortoriello e o Luiz abordaram muito isso. Na decisão do coletivo e o individual, sempre opte pelo coletivo. Na decisão entre o elétrico, o não poluente e o poluidor, vá no não poluidor. Na decisão do ativo ou do transporte ativo ou do motorizado, vá no ativo. Então, tem questões que são basilares. Então, essas questões têm que ficar sempre à nossa luz, à nossa frente, nos guiar. Então, quem quiser continuar esse debate com a gente, a associação é super importante porque nos convida para esse debate, mas a gente deve fazer ele na plenitude, dentro do ônibus, dentro do metrô, esperando um ônibus chegar, trocando informações com algum colega. É fundamental que a gente discuta a mobilização nossa, seja muito efetiva para aquilo que a gente quer, para onde a gente vai levar as nossas cidades. Todo mundo me encontra, é só googar Policineto, vai encontrar em todas as redes, todos os ambientes, tem um pouquinho do Policineto por ali, aí faz chegar as informações com a gente, o e-mail facílimo, policineto@gmail.com, tá fácil, chega para a gente fica à disposição para o bom debate e para a gente fazer as cidades serem melhores, mas sempre com essas lojas. Entre coletivo e individual, vá no coletivo. Entre o poluidor e o não poluidor, opte sempre por aquele que não polui. Entre o motorizado e o transporte ativo, vá na bicicleta, vá na caminhada. Então, se a gente começar a usar isso como regras basilares para o nosso futuro, a gente não erra nunca. Bom, eu também queria deixar aqui meu agradecimento aos colegas aí pelo bom papo de alto nível, o Luiz, o Antônio, o Policy e você, Lilian, pela condução. Agradecer o convite, principalmente por estar aqui, né? A associação nos permitiu esse espaço. Eu hoje, basicamente, tenho utilizado como rede social somente o LinkedIn. Então, Rodrigo Tortoriello no LinkedIn, pode fazer contato comigo, eu estou à disposição.
E eu acho que, como mensagem final, eu acho que você aí que está nos assistindo, que é um usuário, utilizador, né, um cliente da mobilidade urbana, que você se posicione, procure seus grupos, converse, e com essa lógica que a própria lei de mobilidade, né, Pólice, já determina ali de qual é a hierarquia da tomada de decisão por parte do gestor público. A gente tem sempre que pensar no coletivo, no não motorizado, e aí vai descendo até o transporte individual motorizado é o último lá no processo de tomada de decisão. Então, se posicione, se faça ouvir na sua comunidade, porque sem a sua participação, a gente não vai ter a condição de tomar a decisão com base no que o cidadão pensa, no que o cidadão quer. Vai ficar sempre essa discussão, talvez, muito na parte técnica, política, e outra coisa, as minorias ruidosas que acabam fazendo algum tipo de barulho. Por exemplo, ao implantar uma faixa exclusiva em Porto Alegre, eu fui num programa de rádio, no programa a apresentadora virou assim: estou recebendo aqui centenas de mensagens de pessoas reclamando que a faixa exclusiva está uma porcaria. Eu falei: aproveita que estamos no ar e faço a pergunta: quantos de vocês estão dentro do ônibus agora? A pergunta morreu, porque todo mundo era usuário do automóvel que tinha acesso a um WhatsApp da apresentadora para mandar a mensagem para ela para reclamar que ele estava no carro. Então, se faça ouvir, porque o cidadão que se faz ouvir, ele se faz presente e é atendido pela sociedade. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos e estamos disponíveis aí para outros bate-papos tão bons quanto esse. Lilian, agradeço você, em nome de toda a associação, meus colegas aqui que participaram do painel, acho que foi bastante produtivo. Eu torço para que mais painéis como esse, que essa discussão ela continue, que ela não pare aqui, é isso que me deixa otimista em relação ao setor, porque transporte público, o governo, de fato, não não é uma tarefa fácil, são desafios grandes, mas eu acredito que muita coisa tem acontecido, muita transformação ela tem encaminhado aí, e eu acho que são discussões como essa que, de fato, afloram e contribuem para que esse processo evolua e que a gente amadureça o debate público em torno do assunto. Então, deixo aqui meus agradecimentos, meus contatos Luiz Renato M. Matos, Matos com 2 T's, Luiz com Z, todas as redes sociais, qualquer um desses vão me encontrar. O e-mail é luiz, com Z, @onboardmobility.com. Também estou à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Também queria agradecer, Lilian, pelo espaço, proporcionar isso para a gente, essa discussão sadia. Agradecer aos meus colegas, né, por ter participado desse painel tão importante, falando de mobilidade. Acho que um dos temas centrais do nosso país, né. Eu queria convidar todos a andarem de transporte coletivo, porque transporte coletivo que muda as cidades, né. Evitem os carros, usem transportes alternativos, mas principalmente busquem o transporte coletivo. E quem quiser conhecer um pouco mais de como a gente está revolucionando a mobilidade urbana e a mobilidade corporativa das empresas, acesse nosso site, fretadão.com.br, meu contato, antônio@fretadão.com.br, se procurar lá no LinkedIn, Antônio Fretadão, também vai me encontrar facilmente. Fico aberto aí para novas discussões e agradeço vocês novamente. Então, só para encerrar aqui, eu que agradeço muito todos vocês toparem, ficamos super honrados de ter aqui esse time para debater esse tema com tanta gente de alto nível. Encerro por aqui, então, aprendi demais, espero que todo mundo goste também, e seguimos aqui na mesma luta e no mesmo desafio para a gente ter cidades melhores, com mobilidade mais acessível, mais sustentável e mais inovadora também. Obrigada a todos.